Bueno, estimadas señores, estimados señores, Prezadas senhoras e primero en el nombre senhores, de la Federación Española de primeiramente, Fútbol em y nome de da mi presidente, Federação hemos Espanhola hablado ayer, de Futebol, em queremos nome do agradecer presidente, la queremos Confederación agradecer à Brasileira de Fútbol por Confederação essa Brasileira de Futebol invitación para por esse participar convite para en participar este muy importante evento deste evento organizado por muito vosotros. importante organizado Pues, pelos senhores. mi compañero Kepa y yo, cuando Meu companheiro llegó Kepa la e invitación, eu, quando chegou o no lo hemos convite, pensado dos veces. não pensamos duas Estar vezes. aquí en la tierra de fútbol Estar aqui na sempre terra um do prazer futebol é sempre um y prazer. más un honor para compartir E é con mais uma vosotros honra nuestras experiencias. compartilhar com Estábamos vocês a aquí nossa en el año experiência. 2014, Estivemos aqui em pero hemos 2014 vuelto mal a e España con los voltamos resultados, mal à Espanha pero pelos con un gran resultados, recuerdo mas del com uma Campeonato del grande Mundo, lembrança desta parte vuestra do gente mundo, y la gran organización, deste con un povo e da recuerdo grande imborrable. organização que eu Agora me empezamos lembro. com E o agora, tema, vamos com o começar tema com o importante tema de importante licencia, pero de esta vez licença. de licencia de clubes. Desta vez vamos falar sobre licença de clubes. Como veis en nuestro título, Como vocês podem ver pelo título, el sistema de licencia de o clubes, sistema de licença de empieza em clubes começa com a UEFA. pero nosotros aquí queremos Mas hablar aqui nós de vamos nuestra falar experiencia. da nossa experiência. ¿Cómo hemos podido Como introducir en España Podemos quais han introduzir na sido os Espanha o benefícios? sistema e quais têm sido os benefícios. ¿Por qué ha empezado licencia UEFA? Por que Qual era a começou o razão licenciamento para na empezar UEFA? Qual uma era licencia de o clubes? motivo para Todo el mundo nos começar a preguntaba, licenciar os ¿por qué? clubes? Todo mundo perguntava, ¿Por por qué quê? necesitamos una licencia? Por que precisamos de uma licença? En aquel entonces, Naquele momento, UEFA, então, a junto UEFA, con las federaciones junto com as nacionales, federações que nacionais, están representadas en UEFA que con estão sus representadas comités, na UEFA, hizo un pelos seus análisis comitês, y eran los fez uma análise, años 90. e isso era nos anos 90. Hizo un análisis de la situación de fútbol Fez uma europeo. análise da situação do futebol europeu. Analizamos las tendencias que podían Analisamos as tendências amenazar. que podiam el fútbol ameaçar o europeu. futebol europeu. Entonces, analizando estas tendencias, pensamos Então, que era quando el analisamos momento essas de tendências, introducir pensamos que en era nivel o europeo momento de una introduzir no licencia nível europeu para poder uma licença mejorar el fútbol para en poder todos los melhorar aspectos. o futebol em todos os aspectos. Esta era la razón. Essa Porque era UEFA a y razão todos nosotros, las pela federaciones, qual a pues UEFA e tomamos todos esta nós, das decisión federações, tomamos essa y decisão empezamos a preparar e este começamos proyecto. a preparar esse projeto. Este proyecto empieza en el año 2000 Esse projeto y el começou no antiguo ano secretario 2000. general de O UEFA, antigo uno secretário de los geral más da grandes que ha UEFA, tenido UEFA, dos maiores que a UEFA dijo já que teve, era el proyecto disse, más grande que nunca era hemos o tenido en maior Europa. projeto que já tivemos na Europa. En aquel entonces hemos creado un grupo de trabajo. Naquela época Com criamos ocho grupo de federaciones trabalho piloto. com 8 federações Federación piloto. Española A era Federação una de Espanhola estas era federaciones uma piloto. dessas federações piloto. Elegimos 8 federaciones Escolhemos de 8 diferente federações tamaño. de tamanhos diferentes. Inglaterra, A Inglaterra, Luxemburgo, Luxemburgo, que é muito pequeno, España, Escocia, a Espanha, a Eslovênia, Escócia, a Eslovênia, muy diferentes, una são federación a muito otra, diferentes, para uma escuchar federação da outra. la voz de la gente Para desde su escutar a perspectiva voz de das estas pessoas, federaciones. pela perspectiva dessas La primera federações. versión A primeira versão entró en vigor después de entrou ser em aprobado por vigor el Comité depois de ser Ejecutivo de aprovada UEFA pelo Comitê en el año Executivo da 2002. UEFA em 2002. Pero empieza a aplicarse Mas en el começou a fútbol ser europeo aplicada no y futebol empieza a europeu aplicarse e en começou España a ser aplicada en el na año, en Espanha la temporada na temporada 2004-2005. 2004-2005. Ha llovido mucho. Como vais a ver, desde el año 2002 Como vocês vão ver, hasta desde ahora, o ano de hemos pasado 2002 por até 5 agora, reglamentos. passamos por La 5 licencia regulamentos. UEFA es como- A licença UEFA Es muy dinámica. é uma la coisa licencia de muito clubes. dinâmica, Por eso, essa cada 2 licença de años, clubes. cada A cada 3 2 anos siempre ou a cada 3 hay anos, propuestas de cambio, sempre existem de mejorar propostas de el mudanças, reglamento. Y de hemos melhorar o llegado a tener regulamento. 5 E ediciones. conseguimos 5 ediciones chegar a de 5 licencia de UEFA en España edições. también. 5 edições da UEFA na Espanha também. ¿Qué es la licencia de clubes? O que é o licenciamento Pues, de clubes? con la licencia pretendemos fijar Com a unas licença, normas nós mínimas pretendemos fixar normas devem mínimas aplicar-se que devem a ser todos os aplicadas clubes a todos os clubes europeus, independentemente de su tamaño, independentemente y do a seu todos los tamanho, clubes e a todos os españoles, clubes espanhóis, empezando desde Real Madrid começando desde terminando o com Real Eibar. Madrid
Es un club E modesto, terminando com o EVA, que é pequeño, um pero curso, muy exitoso en um España. clube modesto, pequeno, mas muito bem sucedido na Espanha. ¿Cómo es el procedimiento de preparación de Como reglamento? é o procedimento UEFA de prepara preparação un do reglamento regulamento? de A clubes. UEFA Y este prepara reglamento um regulamento de se lo clubes. manda Esse a regulamento 54 é mandado países para europeos. 54 Cada países uno, europeus. España en este caso, Cada um, e tiene nesse que caso a adaptar Espanha, tem que a este adaptar reglamento a esse nuestros regulamento requisitos, a aos nuestras nossos normas y leyes requisitos, del às país. nossas normas e leis Pero con do una país. condición que Mas es com muy uma condição, importante. que é muito importante. No podemos rebajar Não los podemos criterios mínimos fijados por UEFA. relaxar os critérios mínimos Entonces, fixados pela el reglamento de UEFA se Então, o convierte regulamento en un da reglamento UEFA se nacional torna um que se regulamento aprueba nacional por los órganos que é de la aprovado Federación Española pelos de Fútbol órgãos da y por Federação el Espanhola Consejo Superior de Deportes de del Futebol país. e pelo Conselho Superior Y de este Esportes do reglamento país. pues, se Esse convierte regulamento en un se en un torna documento de trabajo documento de para trabalho todos los clubes de para la todos primera os división. clubes da primeira divisão. Los clubes eran escépticos. Os Nos clubes preguntaban, eram essa licença céticos em relação a isso. se Me afetou perguntavam bem. por Estamos que bem em Espanha, essa né? licença. Real A Madrid, gente está Barcelona. fazendo tudo Que não. certinho, tudo bem. Real Madrid, ¿por qué no Barcelona. empezamos? Então, por que Porque começamos com queremos isso? promover Porque queremos mejorar promover el nivel e de melhorar todos os aspectos o do nível futebol. de todos os aspectos do futebol. Porque queremos garantizar Queremos un garantir nivel adecuado de nível gestión adequado y de organización gestão en e cada organização em cada clube. dar prioridad a Dar la formación prioridade y à atención formação de e los atenção chavales, de los juveniles, dos times optimizar la jovens, capacidad económica y otimizar a financiera, capacidade que era econômica e financeira, punto que era más débil de o los clubes ponto mais españoles, fraco dos clubes tener espanhóis. buena imagen Ter y proteger boa a imagem, nuestros acreedores proteger nossos credores, y a nuestros sponsors. proteger nossos Proporcionar patrocinadores, estadios muy bien situados, bien proporcionar equipados estádios y muy muito seguros bem y cómodos situados, para bem los equipados, aficionados y muito la prensa, seguros e muito que vamos a hablar más confortáveis adelante del criterio de para infraestructura. os fãs e salvaguardar la para a torcida e continuidad, para a porque la imprensa. imagen de fútbol no se E puede permitir garantir a que en imagem do mitad futebol que de la competición não pode permitir club que nos na amenace metade que da va a competição dejar um la liga clube porque no es ameace capaz que de pagar vai a sus jugadores. Este no se puede que vai sair da liga señores. porque não pode Entonces, pagar seus jogadores. una Isso de é uma las coisa que não se razones pode permitir. porque hemos Uma introducido das a licencia razões de club pelas quais y introduzimos las- os licenciamentos de las clubes razones más importantes e es uma das mais exactamente importantes esa. é exatamente essa. Y además que todos los Além equipos disso, compitan que en todas, las mismas ah, condiciones. que Tener todos os las mismas times condiciones. compitam na mesma, ¿Cuál es el nas ámbito de mesmas aplicación? condições. En España incluye todos los equipos de A primera Espanha división. inclui todas as equipes na luego, mesma cuando tengan la licencia divisão. de clubes, Então, quando le damos existe uma acceso licença a de dos clube, damos competições acesso a duas importantes condições importantes de Europa, que son da Champions Europa, League, que UEFA são Europa League. a Champions League e a UEFA. Finalidad es la League. licencia de clubes. A finalidade El clube, é a licença dos se não clubes. tiene la licencia, Se o clube não no tem participa a licença, en não ninguna de esas participa em compe- nenhuma competiciones. dessas Pero nos puede pasar competições. que aparte de Mas los pode clubes de acontecer primera que, além división, dos clubes que sea da un club primeira de segunda divisão, que que seja tiene que um aplicar clube la de licencia segunda UEFA. divisão que Puede tenha que pasar en el aplicar a caso de Copa del licença Rey, UEFA. que se puede ganar por un equipo de segunda división. No Y caso da entonces, Copa este del Rey, que equipo pode ser también tiene ganha que por pasar por time esto- de segunda por este- divisão e ele tem estos que passar requisitos de los por criterios esses de licencia de requisitos, clubes, os critérios de a licença través de clubes, de un sistema através especial, de um que lo sistema llamamos especial extraordinario. que chamamos de sistema extraordinário. La licencia es de obligado cumplimiento. As Se os licenças clubes de querem cumprimento participar obrigado, se os clubes En querem participar de competiciones competições, deben tener devem una ter licencia uma licença, vigente. uma licença vigente. En el caso de que no cumplen, le denegamos E no la caso de licencia não UEFA cumprir, o cancelamos. negamos En el caso a que licença durante UEFA la temporada ou cancelamos los clubes a licença no dejan de caso cumplir algunos de esos de que requisitos. alguns desses requisitos não sejam Ou cumpridos la durante imposición de o una multa, campeonato. E porque uma tenemos imposição de criterios multa, en los porque que los temos clubes están critérios, obligados de- os clubes de- estão, de os cumplir clubes são y son- obrigados si a no cumplen, cumprir denegamos, esses pero hay critérios. Se não criterios en el caso de cumprirem, que el nós estadio negamos de a licença. Por exemplo, español no caso no está do bien, estádio pues le podemos multar espanhol não y estiver el club bem
também jugar podemos en otro mudar estadio. e ele pode ¿Cuál es la jogar em filosofía de la outro licencia de estádio. clubes? Qual é a No es filosofia da la licença de expulsión de clubes? los clubes, es la mejora. Não é a expulsão La dos mejora clubes, de é todos los a aspectos de melhoria, clubes de de todos fútbol. os aspectos dos clubes de futebol. Licencia UEFA es A anual, licença UEFA é tiene fecha anual, de caducidad. tem data de expiração. En el día que termina No dia que termina la competición, a las competiciones, competição, la licencia ya no tiene a vigor. licença La licencia não está mais ya no em funciona. vigor. Es Já intransferible. não vale mais. Ela No é podemos que intransferível. Flamengo, pues, Não podemos, por exemplo, o Flamengo le transfiere o o le da la Flamengo licencia a otro transfere club. No. a licença es para outro clube. La Não, licencia, isso não é possível. A cada licença, club tiene su licencia. cada clube tem a sua. Es intransferible. Ela é intransferível. Puede ser también cancelada durante Também pode el ser procedimiento, cancelada durante o en el procedimento. caso del club deja de cumplir alguno No de los caso que criterios, o clube deixe de cumprir Ou algum dos hay mala critérios, fe, fraude, engaño, ou nos algum engaña caso en algún momento, de no ha fraude, pasado nunca, pero porque de los clubes engano, están bien até o momento auditados, não puede pasar. aconteceu, porque os O en clubes el estão caso bem de que entra en el auditados, concurso de ou no acreedores. caso de En este caso, estar no el club no concurso participa. de Se denega la credores. licencia UEFA. Nesse caso, a licença UEFA é ¿Cuáles negada. son los criterios? Quais são os critérios? No vamos a entrar mucho en los detalles de los criterios. Não vamos entrar muito nos detalhes dos Porque critérios. cada país, España Cada país, tiene sus requisitos, por exemplo, a pero hay Espanha tem seus otros, requisitos, Alemania tiene mas otros a Alemanha requisitos. tem outros Siempre requisitos. hay un mínimo. El Sempre mínimo no existe se puede, mínimo. no podemos Esse rebajar los mínimo requisitos. não Solo pode cada ser país puede cambiar, rebaixado. O incrementar los país requisitos. pode mudar e pode Entonces, aumentar os requisitos, mas nunca diminuir. Vosotros o cada federación Vocês ou cada luego federação sobre el contenido decidem de cada sobre o criterio, conteúdo viendo la de cada experiencia de critério, muchos vendo países. a experiência de outros países. Criterio deportivo. Critério desportivo. El criterio deportivo, porque siempre estamos hablando de cosas, parece que en el fútbol nos Estamos falando perdemos y sempre hablamos solo de de grandes muitas jugadores. coisas, e quando a gente fala de futebol, a gente de pensa, grandes a gente clubes. fala dos grandes fundadores, Pero dos donde grandes clubes. en el fútbol Mas todo empieza en no la futebol, cantera. Todo tudo empieza en el fútbol começa juvenil. no futebol juvenil. El fútbol juvenil O futebol tenemos que juvenil vernos como una inversión. tem que ser visto como um Es una investimento. inversión a largo plazo. É um sí, es investimento de verdad, longo pero es prazo, una sim, buena inversión. verdade, mas é um bom Por investimento. eso le pedimos a los clubes Por isso pedimos aos que nos clubes manden que nos mandem entre el set de la documentación que No- tiene que dentro preparar y presentar a la kit de Federación Española de documentação que Fútbol. deve ser preparado para se apresentar à Es Federação muy importante Espanhola que de tenga Futebol. preparado un É muito programa de importante que desarrollo o juvenil. programa de desenvolvimento Y juvenil este programa esteja se aprueba en la Federación preparado. Española Esse de programa é Fútbol preparado, y tiene una vigencia de aprovado 3 a 7 pela años. Federação Todos Espanhola de nosotros Futebol. sabemos Tem que uma para- licença de 3, uma para vigência de crecer 3 a 7 jugador anos. A gente sabe necessita que um jogador para período crescer de tempo de precisa 8, de de 10 anos, de 7, período de de 10 tempo anos. de En este 8, caso hemos 10 definido anos. 7. Então, nós definimos 7 anos. ¿Qué es lo que buscamos a través de este O que programa? estamos buscando Primero, com esse programa? necesitamos Primeiramente, por escrito los precisamos, objetivos por y escrito, filosofía de dos desarrollo de cantera objetivos e del filosofia de Real Madrid, desenvolvimento de dos Eibar, clubes de Sevilla, juvenis, de Barcelona, do qualquer, Barcelona, tiene que apresentar de su qualquer programa. Eles têm que apresentar o seu programa. Necesitamos, los expertos tienen que ver Precisamos el organigrama del fútbol Ver juvenil. o organograma ¿Cuánta gente do clube juvenil. Os estão trabalhando especialistas para têm o que ver desarrollo do futebol quantas juvenil pessoas no estão clube. trabalhando para o desenvolvimento do Si time tienen médico, juvenil porque do clube. necesitamos que tengan Se un tem médico ahí médico, é necessário que ter um cuide médico los que chavales. cuide dos juvenis. Si tienen infraestructura disponible Se o no, tem infraestrutura deben tener la disponível ou infraestructura, não, los campos de os entrenamiento campos y los de campos de treinamento e os campos de donde juegan sus competiciones. onde vão jogar E todos os clubes as competições têm que ter uma dentro infraestrutura. Todos os de clubes estrutura de fútbol juvenil dentro da estrutura deben de futebol participar juvenil em têm que competições participar de competições regionais e nacionais reconhecidas por la Federación reconhecidas Española de pela Fútbol. Federação Espanhola de Futebol. Y es muy importante. E é muito Al importante. club le vamos a decir, el club no Vamos nos puede dizer decir que para no, o yo clube, pago dinero. Bom, se o Me clube lo disser, tienes que eu pago demonstrar. dinheiro, não, ele tem que Entonces el club, demonstrar. en su programa, Então, dentro do seu programa, evidências o clube tem del que apresentar porcentaje evidências que paga da de su porcentagem que paga presupuesto do seu para el fútbol orçamento juvenil. para No o hemos futebol fijado juvenil. un porcentaje, Não foi está fixada libre, uma pero tienen que porcentagem. Isso é uma demostrarlo coisa livre, que mas sí, tem que ser demonstrada. que parte de su Tem que ser demonstrada que presupuesto está parte asignado do para el seu fútbol juvenil. orçamento está designado para o futebol
juvenil. Pedimos que los juveniles estén divididos em uma escala Pedimos de edad. que os times juvenis estejam divididos em escalas de idade. Isso depende do país, pode ser de 10 a 12, 12 a 14. A norma geral é de grupos de idade 10, 14, 14, 18 e sub-21. Para cada escala de idade, precisam ter um programa específico de treinamento que tem que estar incluído dentro desse programa. Assistência médica, este é muito importante. Assistência médica também é um item muito importante. E, ao final, processo de revisão. E, finalmente, processo de revisão. Depois de 7 anos, queremos saber o que foi feito. Eu vou tomar um exemplo do Real Madrid. O que o Real Madrid fez? Todo mundo sabe que é um clube muito rico, é um clube que pode comprar o sucesso. O sucesso não pode ser comprado pelo futebol na maioria dos clubes. São muito poucos clubes que têm recursos de comprar jogadores. Mas o que fazem centenas de milhares de clubes? Eles têm que sobreviver e, para sobreviver, eles têm que cuidar dessa parte dos juvenis. O Real Madrid é um clube muito rico e tem um time juvenil muito forte. Todo ano na Liga Espanhola tem um jogador do Real Madrid. O que significa isso? Significa receita, dinheiro. Ou seja, o Real Madrid não sai dando jogadores de presente. Pelo contrário, os jogadores que vão jogando aí, eles têm que ter seus benefícios. É uma fábrica, como eles chamam. É uma fábrica que funciona muito bem. Equipos de cantera. Os clubes devem ter times juvenis. Os times na Espanha têm que ter, isso é um requisito mínimo, 12 equipes juvenis dentro da escala de idade de 15 a 20 anos, uma de 10 a 14 e uma de sub-10 anos. Esse é o mínimo. Esses clubes são clubes dentro da estrutura do clube. Porque há outros clubes Existem outros clubes afiliados. Flamengo, ou seja, dentro de sua estrutura, o Flamengo, dentro da sua estrutura, tem clubes que dependem diretamente do clube, mas eles podem ter um convênio com outros clubes privados ao redor da região, que emprestam os jogadores ao Flamengo e o Flamengo, com base em um convênio, paga alguma coisa para eles. A base material ou qualquer outra coisa. Estes são equipes afiliados. Uma base, enfim. Essas são equipes afiliadas. Os clubes têm que demonstrar, eles mandam sempre a documentação, essa lista, dos times dentro da sua estrutura. Categoria jogam, em que categoria jogam, em que campeonato jogam, e todos os clubes que estão afiliados. Por supuesto, todos os clubes espanhóis devem passar por el reconhecimento espanhóis têm que passar por um reconhecimento médico. Para o clube juvenil, não. Ele tem que ter um médico que cuide dessa equipe. Um dos requisitos não pode ser medido como requisito, porque é uma coisa um pouco teórica como requisito. Este é importantíssimo para nós em Europa e para todo o mundo. É decir, igualdade racial. Temos que lutar, quitar esta lacra de nossos estádios. Que tirar essa herança dos nossos estádios. Nossos estádios são pontos de encontro de fãs, de crianças, de famílias. Não podemos deixar que nos estádios haja fenômenos de racismo, de violência. Nós temos que erradicar esse fenômeno. O que fazemos, então? Como eu disse, então, é uma coisa teórica, mas nós trabalhamos estreitamente com a Liga de Jogadores Profissionais, com sindicatos, com a União de Jogadores Espanhóis, e fazemos campanhas contra o racismo. Isso é importante, não tem que ser feito uma vez por ano, isso é uma coisa que se faz continuamente. Mas, finalmente, quando a gente controla essa documentação, é uma coisa que não dá para ser medida, mas nós sabemos que cumprimos pelo trabalho que fizemos com os clubes. Critério de infraestrutura. Critérios de infraestrutura. O estádio. O estádio. Para que o clube tenha a licença UEFA,
Para que o clube tenha uma licença da UEFA, ele precisa ter o seu próprio estádio. Nós queremos ter certeza de que durante todo o ano o estádio esteja aberto, porque aconteceu na Europa, o que se supõe a confederação rica, desenvolvida, já aconteceu que no dia da partida fomos jogar, mas o estádio está fechado porque não tem um bom convênio entre o dono e o clube. Então, o estádio deve ser propriedade do clube, como temos Sevilla, o Barcelona, Betis, Real Madrid, Betis, e outros clubes Real Madrid, outros que clubes que têm o seu próprio estádio. Mas alguns clubes não têm, então eles têm que demonstrar, através de documentação, contratos, que podem usar em qualidade de arrendatário, concessionário ou qualquer outra forma reconhecida legalmente. Mas eles têm que demonstrar isso com documentação. Essa documentação está no departamento de licenças da UEFA para controlar que durante todo o ano, durante toda a temporada, esse estádio pode ser utilizado sem nenhum tipo de problema. Que requisitos pedimos para o estádio? Quais os requisitos que pedimos para os estádios? Já existe um regulamento da UEFA que podemos trabalhar muito bem na Espanha para isso. Esse é o regulamento de infraestrutura. Na Espanha, também como na UEFA, pedimos que pelo menos os clubes tenham a segunda categoria. Na Espanha está regulada também. Na Espanha existe uma regulação também pela lei dos esportes e da lei antiviolência, que todos os estádios de primeira e segunda divisão, ou seja, o que chamamos de profissionais, devem ter estádios com arquibancadas, com controle através das câmeras, controle de câmeras dentro e fora dos estádios. E todos outros requisitos, como são tornos, as entradas eletrônicas, roletas, catracas, para ter um estádio seguro e confortável. É o ativo mais importante. O estádio é o ativo mais importante dos clubes. Os ingressos em Espanha? De onde vem a receita na Espanha? Nos vem da televisão. Primeiro da televisão e segundo da bilheteria. O estádio. É a igreja. O estádio é a igreja, é a casa, é o lugar onde os torcedores vão se ver, onde eles falam. O estádio tem que ser dinâmico. Já não existe mais o tempo em que o estádio se usava só uma vez por semana, 90 minutos de partida. O estádio agora deve gerar dinheiro. Um exemplo que vou tomar não é dizer que todos os clubes têm que fazer assim, mas citar um exemplo aqui. Não é que todos os clubes têm que ser assim. Nós temos um clube na Espanha que é um clube grande que só pelo museu tem benefícios de 15 até 17 milhões de dólares todo ano. Ou seja, é um estádio moderno, seguro, confortável, para que possa vir a avó e a criança e desfrutar em condições cômodas. E nós sempre dizemos, isso é um ativo muito importante. Outra coisa, e aqui nós fizemos uma apresentação aqui, da senhorita Ana, que falou muito sobre dinheiro, sobre marketing, merchandising, mas o centro é o clube. E o clube tem um estádio. Isso é importantíssimo. Se temos o estádio cheio, existem muitas possibilidades de conseguir benefícios com isso, muito mais interesse para a televisão, para o espetáculo. E é um bom exemplo. No modelo existem duas filosofias. Na Inglaterra e na Espanha, os preços são muito altos. Na Inglaterra, 68, 70 euros. Na Espanha, 55 até 60 euros. É muito caro. Na Alemanha, que ironia, o país... Ironicamente, o país mais rico tem preços de 23 a 27 euros. Essa é a média na Alemanha. Mas eles têm os estádios cheios.
O que é que acontece com o espectador? Quando ele vem com seu filho, o filho paga 5 euros, 5 euros no ingresso. Ele entra no estádio, o estádio está cheio, e ali eles gastam dinheiro. Um exemplo de um grande clube na Alemanha que tem um estádio maravilhoso, um estádio de 62 mil torcedores, me contaram um dia que tinham vendido 30 mil litros de cerveja. Ou seja, quase meio litro para cada espectador. E eu que vou com meu filho para o estádio, eu digo, eu vou gastar dinheiro também. Aí eu compro 60 euros de entrada, 60 euros para o meu filho, aí eu não vou voltar ao estádio nunca mais, é muito caro. Mas essas são teorias, filosofias. O importante é o conceito, o estádio. Um ativo muito importante para o futuro do futebol. Schalke 04 joga contra Atlético Bilbao. Então, Santos 04 joga contra o Atlético Bilbao e a entrada era 90 euros. Os alemães enlouqueceram. O que é isso, 90 euros? E eles tinham preparado um anúncio na Alemanha, 90 euros, 1 euro por minuto. Eles tinham razão, 90 euros é uma barbaridade. Então, aqui, os clubes, esses são exemplos para trabalhar no futuro, para ver como se pode gerenciar um estádio. As instalações de treinamento. As instalações de treinamento, bom, o clube para jogar é preciso que tenha instalações de treinamento para a sua equipe e para as equipes dos juvenis. Além disso, é preciso ter isso à disposição ao longo do ano todo. Assim como o estádio, é preciso preparar toda a documentação para comprovar que sim, que realmente essa infraestrutura está disponível. Critérios administrativos de pessoal, digamos, terminou o tempo. Quando o clube era apenas... Já foi o tempo em que o clube era somente o presidente. O presidente até escalava o jogador, até cortava a grama. Hoje, o presidente e o clube precisam de uma administração. O clube é uma empresa como outra qualquer, ou seja, precisa da administração. Esses são os critérios mínimos da Espanha. Um diretor-geral, um responsável por assuntos econômicos qualificado, um responsável pela informática, um assessor de imprensa, o primeiro e segundo treinadores qualificados. Se não são qualificados, eles não podem sentar. Todo o pessoal que está aí. Eu tenho muito para falar, mas vou correr um pouquinho. Vou roubar 5 minutos do Jair. Bom, e o critério pessoal, durante todo o ano, o clube precisa informar se aconteceu alguma mudança significativa com relação a toda a documentação que nos foi enviada. Ao contrário, se não nos informa, então existem sanções. Critérios jurídicos, o clube manda uma solicitação, é um documento muito importante, porque nesse documento ele se compromete a se submeter a todos os regulamentos da FIFA, da UEFA, da Federação Espanhola de Futebol, a Liga de Futebol Profissional, e reconhece, se submete, aceita ser auditado a qualquer momento pela Federação Espanhola de Futebol. Nós podemos ir ao clube, e seja o Barcelona, o Eibar, o Sevilha, nós temos direito de ir ao clube, controlar o clube, fazer uma auditoria e, se tivermos dúvidas quanto a alguma coisa, não estar bem. Então, mandam uma lista com todos aqueles que assinam. Quem assina os nossos documentos? Se uma pessoa tem direito, então assina uma pessoa, o representante jurídico. Mas se essa assinatura é compartilhada com quem? Quantas pessoas? Se são 3, as 3 que representam o clube e têm poder, devem assinar essa documentação. Essas documentações são muito importantes. As 2 primeiras são legitimadas no cartório, lavradas em cartório. Então, quando chegam à federação, já estão prontas. Então, critérios financeiros. O que é que eu vou dizer? A UEFA é muito importante na Europa, mas a Europa, nós tínhamos dívidas.
As dívidas do futebol espanhol de 99 a 2013 ficaram triplicadas e nós chegamos a quase a 3 bilhões de euros, quase em dívidas. Os clubes tinham entrado numa espiral de dívidas das quais não podiam se livrar. E graças a esse controle e ao controle econômico da Liga de Futebol Profissional, que foi um sucesso, nos últimos 3 anos nós reduzimos a dívida em 50%, a dívida fiscal e 19% a dívida dos clubes. Então, se pode dizer que na Europa se fez uma pequena revolução, foi com relação aos critérios financeiros e mais tarde e o Financial Fair Play. E isso realmente teve muito sucesso. E foi a pequena revolução. É muito importante. E não podemos ter clubes com tantas dívidas que nos ameacem de deixar a competição, que nos ameaçam. É preciso botar ordem nas contas, nas finanças dos clubes. Não se pode viver, como em qualquer família, como na sua casa, não se pode viver gastando mais do que aquilo que se tem, do que a renda. Isso é impossível, isso terminou. E o que nós estamos fazendo realmente está sendo bem feito. Colaborando também com a Liga. A Liga está fazendo um grande trabalho. Essa é a documentação que é preciso enviar, as contas anuais, os balanços auditados, não por clubes, auditados. A inexistência de dívidas com outros clubes por atividades de passe, a inexistência de deudas com relação à Previdência e à Fazenda, e toda essa documentação auditada por um auditor independente. Os clubes são, digamos, os licenciados, os licenciatários. Os que pedem na Espanha a licença são os clubes da primeira divisão. Quem rege a licença da UEFA na Espanha? A Federação Espanhola de Futebol, conforme os seus estatutos e os regulamentos de licenciamento dos clubes. Nós temos um departamento, nós estamos falando de um assunto muito sério. Então, para levar à frente esse assunto, é preciso um grupo de trabalho da federação. Então, nós temos um departamento com vários especialistas e um coordenador geral. O coordenador geral é responsável por manter o contato com todos os clubes e com os comitês, e também nos jogos internacionais com a UEFA e outras federações nacionais de outros países. É importante que nenhum membro do departamento de licenciamento, nenhum membro do departamento possa ser membro dos dois comitês dos órgãos decisórios de licença. A Federação Espanhola de Futebol criou 2 comitês, o Comitê de Primeira Instância e o Comitê de Segunda Instância. O mais importante é que, nesse comitê, nós precisamos ter um advogado qualificado com OAB e um comitê auditor registrado no registro oficial de auditores contábeis. Cada comitê, o comitê de primeira instância e o comitê de segunda instância, essa é uma condição, é preciso ter esses 2 especialistas. Vocês podem ter 3 ou 4, mas o mínimo são esses 2, o advogado qualificado. Podem ser membros do comitê de primeira instância empregados. Sim, podem ser empregados da Confederação Brasileira, não há problema. Mas não empregados do departamento. O Comitê de Segunda Instância trata de todos os recursos com 5 dias hábeis. Depois de receber a decisão do Comitê de Primeira Instância, ele se põe a trabalhar. O Comitê de Segunda Instância, nenhum membro do Comitê de Segunda Instância, não há nenhum empregado da Federação Espanhola de Futebol, nenhum empregado da Liga. Os comitês são independentes. Não pode haver comitês representantes da Federação e dos clubes. Os clubes não podem estar aí. Aí é preciso que haja gente qualificada, íntegra e independente. Essa é a filosofia desse sistema. Caso contrário, não vai funcionar. Organograma. Como funciona?
O departamento está dentro da área internacional e depende do secretário-geral. E depois tem o coordenador de licenças da UEFA e todos os especialistas. Relações externas. Bom, são as relações com a imprensa. Fica totalmente proibido. Nenhum membro do departamento dos comitês pode falar com a imprensa. Com a imprensa fala somente o coordenador-geral ou o secretário-geral. Por quê? Porque nós lidamos com documentos muito confidenciais dos clubes, muito sensíveis, como são os documentos financeiros ou o Programa de Desenvolvimento Juvenil. Você diz ao Barcelona, a Barcelona manda o programa, mas você não pode tornar esse programa público. Eles têm os seus segredos nesse programa. Então, as pessoas não podem falar com a imprensa. E o coordenador, bom, colabora com os dois comitês para preparar e enviar a documentação antes de que seja tomada a decisão. Muito importante é o calendário. Nós começamos entre novembro e dezembro. Temos que mandar toda a documentação para os clubes. Os clubes preparem a documentação, eles enviam então à Federação Espanhola de Futebol no dia 1º de março. Não no dia 2 de março, senhoras e senhores. É no dia 1º de março. 12 temporadas, nenhum clube nos enviou a documentação no dia 2. Nós não aceitamos. Termina o prazo e o clube fica de fora. Temos que ser sérios e rigorosos com as datas, senão o sistema de licenciamento tão interessante e tão bom falha. No dia 10 de abril, mandam outra documentação financeira. E no dia 15 de abril, nós temos que preparar a documentação do departamento para o Comitê da Primeira Instância. No dia 15 de maio, o Comitê de Primeira Instância deve dar o seu veredito sobre todos os assuntos. Os clubes, então, têm 5 dias no caso de recurso, e no dia 30 de maio, então, termina a temporada e nós informamos à UEFA os clubes que têm a licença. Então, como a UEFA pode controlar 54 países? Eu estou falando que nós fazemos bem, bonito, mas alguém tem que nos fiscalizar, alguém tem que nos auditar. A UEFA contratou uma empresa independente, a SGS, que com as suas filiais na Europa controla todas as federações. A cada setembro, o nosso departamento passa pelo controle dessa empresa. Controla com provas. E não diz, senhor Eduardo, bom, você precisa me dar provas de que o documento do Barcelona chegou no dia 1º. E eu tenho que dar prova porque, senão, eles não nos aprovam e isso tem consequências financeiras também. Depois do certificado de qualidade, lógico, aqueles que têm certificado de qualidade, bom, existe um incentivo para a federação. Eu pude correr um pouco e eu encerro a minha apresentação com essa foto, não porque eu esteja no Brasil agora. Essa é a foto de todas as minhas apresentações, é a melhor foto do mundo. O Rei e Bobby Moore. Muito obrigado. Se vocês tiverem perguntas, logo nós conversaremos. Estamos aqui para responder, esclarecer todas as dúvidas e perguntas que vocês tenham. Eu acho que me excedi um pouco no tempo, não é? Bom, então peço perdão por isso. Muito obrigado.